Você já ouviu falar em visão dupla, visão duplicada? Enxergar dois objetos quando na verdade eu só tenho um, ou seja, eu estou ali mirando uma imagem que só tem uma e na minha visão aparecem duas coisas. Meu nome é Matheus Boaventura, eu sou médico neurologista e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diplopia. Pois então, pode parecer estranho, né? Enxergar duas coisas, né? Pode ser uma ao lado da outra, pode ser uma em cima da outra, inclinada. A gente, ou vocês pacientes, podem não definir bem, porque a gente como médico, a gente quer escrever, né? Relatar algo bem exato como vocês enxergam, mas existe um desalinhamento das imagens, né? Uma imagem de um objeto, de uma coisa que a gente identifica, ela é interpretada no nosso sistema nervoso central da mesma maneira que ela aparece a princípio. Para a gente ter essa imagem alinhada, para eu enxergar esse único objeto de uma maneira nítida e alinhada, eu tenho várias funções que vão desde a chegada dessa visão, né, e ao sistema nervoso central e dois olhos ao mesmo tempo. Então, olha só, eu estou aqui olhando para vocês, os meus dois olhos, eles estão alinhados aqui, olhando para vocês. Deixa eu olhar aqui para a câmera. Estava olhando para a tela. Então, por exemplo, se eu acompanho aqui essa visão, esse marca-texto, por exemplo, para o lado direito, o meu olho direito ele vai para a direita e o meu olho esquerdo ele também vai para a direita. Talvez para vocês aí esteja parecendo ao contrário. Mas observe que eles vão de uma maneira harmônica, uma maneira sincrônica para o mesmo lado. Isso é uma motricidade ocular normal. Da mesma maneira que eu posso olhar para cima, que eu posso olhar para baixo, que eu posso olhar inclinado para dentro, que eu estou descendo uma escada e eu estou aqui olhando para dentro e para baixo. Isso é a minha motricidade ocular normal. E o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui de um paciente que eu atendi tem umas 3 semanas, que falou que tinha uma visão dupla, né, uma visão duplicada. Ele acordou com o olho torto e bem descrito, ele falou, um olho estava no peixe e o outro olho estava no gato. Ou seja, ele olhava aqui para o lado direito, esse olho ia e esse olho simplesmente ficava parado aqui no meio, não ia junto, né? Um desalinhamento dos olhos. Então ele tinha uma visão dupla, o olho torto, que a gente pode chamar de estrabismo, e ele tinha ainda, né, as pessoas conseguiam ver isso, não só ele no espelho. E aí a gente tem um problema que pode ser neurológico. A gente tem uma possibilidade aí de uma investigação, de onde que surgiu aquilo. E aí eu vou falar para vocês sobre a motricidade ocular, sobre as possíveis doenças que podem afetar a motricidade ocular e o que eu posso fazer a partir disso, certo? Então, se eu tenho uma diplopia, eu como médico, eu vou perguntar para vocês, como neurologista, algumas perguntinhas básicas. Essa visão dupla acontece só com os dois olhos juntos? Então eu estou enxergando aqui esse objeto, eu enxergo ele duplo, né? Com dois objetos, com os dois olhos abertos, ou com um olho aberto ele desaparece e fica só um. Essa visão dupla, em geral, em problemas neurológicos, ela só aparece com os dois olhos abertos. Às vezes, em alguns problemas oftalmológicos ou de outras esferas, né, de outros probleminhas, podem dar, de repente, visão dupla com um olho, mas isso não vai me fazer pensar numa causa neurológica. Outra perguntinha é para perto, é para longe, olhando mais no extremo do olhar, ou seja, quando eu olho muito com o olho bem para o cantinho, a visão ela está uma do lado da outra, que a gente chama uma diplopia horizontal, ou uma em cima da outra, que seria uma diplopia vertical. Existe dor retroorbitária, porque pode ser um probleminha que a gente chama ali da órbita, o canal lá ósseo que abriga ali o olho e alguns musculozinhos. Existem outros problemas, outros sintomas neurológicos que possam me fazer pensar que existe outro problema onde o núcleo onde nasce o nervo ou os nervos que vão lá mexer os olhos, eles se localizam. Ou seja, durante as perguntas do neurologista, a gente já vai tentando encaixar as possibilidades de localização e de causa dessa diplopia.
Outras coisinhas que a gente vai ver, não só perguntar, é avaliar. Por isso que a gente acaba vendo como está a motricidade ocular, a gente vê, né, como é que está a direção dos movimentos, a gente vê o alinhamento dos olhos, a gente vê a pupila, né, se a pupila está aberta, aquela bola preta do olho, se ela está aberta, se ela está fechada. A gente pode ver a própria pálpebra, se ela está caída, o que a gente chama quando o olho cai, né, de uma pitose palpebral, porque o músculo que levanta o olho, ele está em conjunto com essa harmonia de mover os olhos. Então, existem várias perguntas e existe um exame neurológico muito mais detalhado, muito mais minucioso do que eu acabei de explicar. E aí a gente vai para as causas e possibilidades que vão me direcionar a solicitar exames. Das causas, eu vou dividir entre causas do sistema nervoso central e causas do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, eu vou ter basicamente a origem dos nervos cranianos que inervam os músculos que movem os meus olhos. Como eu bem falei, lá dentro da órbita, um canal ósseo, eu tenho vários músculos, são pares de músculos que fazem esse movimento harmônico para um lado e para o outro, para cima, para baixo e também em direções inclinadas. Lá dentro do tronco encefálico, o mesmo local que eu expliquei para vocês em outros vídeos, que nascem alguns nervos, da mesma maneira que nasce lá aquele nervo facial da paralisia facial, da mesma maneira daquele lugar lá que eu falei dos vômitos e soluços da área postrema, dentro desse tronco encefálico, aqui no meu pescoço, também nascem os nervos cranianos que vão mover os meus olhos. Sobre esses núcleos dos nervos cranianos, a gente tem três, certo? Três nervos cranianos. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, para aparecer aqui no vídeo para vocês. A gente tem o terceiro nervo craniano, o quarto nervo craniano e o sexto nervo craniano. São vários nervos, a gente tem 12 no total, né, para vocês saberem, e 3 desses 12, eles têm o papel de coordenar os músculos que mexem os olhos, tá certo? E eles estão dentro do tronco encefálico, certo? O mesmo tronco encefálico onde nasce várias estruturas importantes e o mesmo tronco encefálico onde passa comandos que vão lá descer para mexer nossas pernas e braços que vão para a medula espinhal e onde sobe, né, sobe toda a sensibilidade também de braços e pernas que sobe pela nossa medula espinhal. Então, assim, pegado junto daqueles núcleos de nervos cranianos, existem várias outras funções importantíssimas. Então, por que eu estou dizendo isso? Se nascem 3 nervos que vão estar responsáveis por essa visão, por essa motricidade, por esse movimento dos olhos, se alguma lesão, se algum probleminha está dentro do tronco encefálico, eu vou acabar perguntando ou investigando outros problemas que passam ali perto, entre aspas. Então eu vou perguntar se tem algum sintoma de dormência ou formigamento, alguma fraqueza, alguma dificuldade para falar, para engolir, alguma dormência no rosto. Vão ser outras perguntas. E eu vou ver também, né, de acordo com a história e de acordo com o exame, qual nervo que está acometido. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês de problemas que nascem lá no tronco encefálico, né? Na minha especialidade, a esclerose múltipla, em paciente adulto jovem, ela é uma das principais, se não a principal causa de visão dupla, de diplopia em adulto jovem, quando ela aparece em forma de surto, entre aspas, que como eu expliquei em outros posts para vocês, é um evento neurológico que dura mais de 24 horas e que dura aí entre dias a semanas e que geralmente pode recuperar na maioria dos casos, principalmente após uma corticoterapia. Primeiro exemplo aí de uma diplopia, uma visão dupla, que nasce no tronco encefálico e que pode acontecer no adulto jovem, certo? Passando aí ainda dentro do tronco encefálico, a gente tem várias outras causas. AVC, acidente vascular cerebral, que na população em geral vai ser mais frequente em pacientes com fatores de risco cerebrovasculares, principalmente pacientes mais idosos, hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos. Além disso, a gente vai ter outros probleminhas que podem nascer lá. Neoplasias, algumas causas de natureza compressiva extra, né, fora do tronco encefálico, que podem estar comprimindo. Algumas outras causinhas também mais minuciosas,
como algumas coisas que a gente chama de desmielinização osmótica, mas que vocês não precisam estar sabendo em detalhes. Só saber que nasce lá no tronco encefálico, que é uma causa mais central. Desses núcleos, vou também tentar mostrar aqui para vocês, nascem e emergem os nervos. Daqui de trás eles emergem lá para frente em direção à órbita, né? Daqui em direção à órbita. Nesse trajeto, né? Nessa ida até a órbita, até o olho, a gente pode existir também qualquer outro probleminha. Desde uma infecção em algum local onde esse nervo emerge, né? Que a gente tem aí em uma fase talvez pré-antibióticos, algumas infecções em alguns lugarzinhos, principalmente quando eles passam aí perto do ouvido, por exemplo. A gente pode ter algumas causas metabólicas, como a diabetes, que a gente pode ter uma isquemia de alguns nervos, entre outras causas, certo? Além de causas inflamatórias, e quando chega na órbita existem algumas outras causinhas também mais específicas. Quando o nervo ele vai contactar e comandar o músculo, que a gente tem vários pares de músculos, a gente pode ter outra doença, que é o contato do nervo com o músculo, que chama junção neuromuscular. E aí a gente pode ter uma doença que é relativamente conhecida por algumas pessoas, mas é uma doença relativamente rara também, que se chama miastenia gravis, que é uma doença também autoimune, em que a gente tem anticorpos contra esse contato do nervo com o músculo, que a gente chama aí de termo técnico, anticorpos contra o receptor de acetilcolina, e que é uma doença que tem uma característica de ser flutuante ao longo do dia, né? Ela é geralmente pior ao longo de um período do dia, classicamente o final da tarde. Ela é fatigável, ou seja, quanto mais exercito aqueles músculos, a gente até testa olhando para cima durante muito tempo, aquele músculo pode ficar fraco porque falta, né, a disponibilidade da substanciazinha química naquela fenda sináptica que a gente chama. Então essa é a miastenia gravis, que pode ter visão dupla, pode cair a pálpebra junto, e acontece nessa situação, entre diversas outras causas. Eu aqui só resumi algumas, tá bom? A visão dupla, quando a gente tem a queixa, o paciente que contou toda a história na anamnese, ele foi examinado com cuidado por um exame neurológico, a gente vai solicitar exames direcionados àquela possível causa. Vou dar um exemplo, uma ressonância magnética do crânio que visualiza meu tronco encefálico e que ela não é a mesma coisa que uma tomografia, que a tomografia ela não tem a mesma sensibilidade para ver esse tronco encefálico. Inclusive existem dentro da ressonância algumas sequências, algumas fotografias que são mais específicas. E aí a gente tem a possibilidade de uma ressonância da órbita para enxergar mais de perto esses músculos e esses nervos. E a gente tem também exames direcionados para essa junção do nervo com o músculo. Existem ainda algumas causas mais raras que não são nem do tronco e nem do nervo, que são dos músculos. Algumas miopatias que vão afetar lá os músculozinhos, sejam elas metabólicas ou estruturais, algumas coisas mais raras. Em mão destes exames complementares, a gente pode estabelecer um diagnóstico e orientar um tratamento mais específico ou não, caso ele haja para aquela situação, tá bom? É um tema bastante amplo, tá? E que vocês devem procurar o neurologista para esclarecer de maneira detalhada sobre essa causa, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido vocês nesse post. Se vocês têm alguma dúvida específica, podem mandar mensagem diretamente para mim, tá? Podem aqui marcar outra pessoa que tenha dúvida, que tenha curiosidade sobre esse tema, podem curtir, tá? E até o próximo post. Um grande abraço.